Olá a todos, bem-vindo ao podcast Tá na Escuta, a voz da Polícia Civil de Roraima. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, diretos do estúdio do Sindipol. Hoje temos uma edição muito especial que mergulha fundo na nossa campanha de valorização do policial civil, cujo tema é Qualidades que Desvendam, a Missão que Protege. E para simbolizar a essência do nosso slogan, Policial Civil de Roraima, nossa paixão que desvenda e a missão que protege, trouxemos profissionais que vivem essa realidade diariamente, protegendo a sociedade com paixão e com muita coragem. É com grande satisfação que recebo dois colegas valorosos, investigadores do DENARC, Romildo Rocha e Francival Lima. Muito obrigado por aceitarem o nosso convite. É uma honra tê-los aqui. E eu passo aqui a palavra para o nosso amigo Francival dar os seus cumprimentos iniciais. Francival, seja bem-vindo mais uma vez. Presidente, a satisfação é nossa. E a gente está contando um pouquinho da nossa história de polícia. São quase 22 anos nessa luta. Desses 22 anos, 11 anos são no combate ao tráfico de drogas, entre ações de prevenção e repressão, que a gente também é importante dizer que a gente não só reprime, também a gente trabalha na questão da prevenção, esclarecendo sobre os riscos do uso de drogas, os perigos das más companhias. E nesse primeiro momento a gente recebeu o contato do Romildo. A gente relutou um pouquinho, porque quem me conhece sabe que eu fico um pouco distante das redes sociais, inclusive redes sociais eu possuo, mas a gente não podia se negar a um convite tão importante assim da parte do presidente. Estamos à disposição aí, professor. É isso aí, Francival. Eu tenho que agradecer novamente aqui, exatamente por saber que não é muito comum, né? Não é o cotidiano de nós, policiais civis, principalmente aqueles que lidam na linha de frente da investigação policial, estarem aparecendo, né? Em razão, inclusive, do próprio ofício. Nós, por isso, mais uma vez, reconhecemos aqui e agradecemos, viu, Francival, a presença de vocês aqui no nosso podcast, porque isso também aqui faz parte de um trabalho de valorização, né? O que nós estamos buscando aqui é exatamente buscando o reconhecimento da sociedade, de um modo geral, né? E dos políticos, né? Eles precisam saber que a gente está aí nas ruas, né? Literalmente dando nossa cara a tapa, aparecendo, e que a gente precisa ter esse reconhecimento no dia a dia. Romildo Rocha também é um investigador atuante no DENARC já há algum tempo. Tem participado de grandes operações ao lado do Francival e de toda a equipe lá da DRE, né, do DENARC. Aproveito aqui já para mandar meus cumprimentos aí a todos os colegas, né, do Departamento de Narcóticos e bem na Delegacia de Repressão e Entorpecentes. Romildo, seja bem-vindo. Suas considerações iniciais. É um prazer, né, estar aqui participando desse programa de valorização e reconhecimento, né, da nossa profissão, né, da Polícia Civil. Eu sou um dos que, diferente do Francival, acho que eu estou 3 anos e meio, né? Cheguei na DRE. Antes trabalhei em outras delegacias, né, consideradas de relevância, né? Todas são, mas algumas que têm maiores destaques assim na sociedade, delegacia de homicídios, e trabalhei em força-tarefa também. E participar desse programa aqui é uma honra, né? De fato. E como tu mesmo falou, a gente fica até um pouco acanhado, porque a gente não tem esse costume de estar na linha de frente. Assim, né? Não é a nossa praia, né? Justamente, fica se expondo aqui. Até porque a gente trabalha mais questões de investigação, questões técnicas, a gente fica meio que... Mas estamos aqui. A gente tem que participar. A gente tem buscado, né? Obrigado mais uma vez, né? A gente tem que buscar quebrar essa barreira, porque lógico, né? Dentro das possibilidades, né? Nós policiais temos essa métrica, né, de não estar aparecendo muito, e as redes sociais têm se tornado ultimamente um território da malandragem, né? Então você vê aí criminosos sem nenhum pudor, sem nenhum constrangimento, avançando nas redes sociais, né? Tem muito lixo nas redes sociais, e nossos filhos, nossos familiares têm acesso a esse tipo de conteúdo. Então essa iniciativa do Sindipol é para fazer frente também a esse tipo de crescimento vertiginoso, né, que o crime tem investido, pesado, né, às vezes até capturando a mente de crianças, e aí quando se chega na fase da adolescência já foi capturado por algum viés ideológico do crime. Então nós tiramos essa iniciativa para que a gente possa, nós policiais, né, pais e mães de família, profissionais, operadores da segurança pública, estar aparecendo, para ver se a gente consegue pelo menos contrabalancear aí
esse monte de porcaria que tem nas redes sociais. E eu gostaria de iniciar aqui o nosso episódio de hoje pedindo para que vocês se explicassem, primeiro o Francival, depois o Romildo pode complementar, o que é o DENARC, qual é a missão do DENARC dentro da Polícia Civil de Roraima. Certo, então, presidente, vou tentar aqui esclarecer alguns pontos, né? O DENARC é um departamento da Polícia Civil, neles estão inseridos algumas delegacias e núcleos, né? Núcleo de inteligência, núcleo de informática, núcleo de narcóticos, né? A delegacia de repressão a entorpecentes. Então a gente trabalha literalmente em um viés de combate às drogas, né? Mas também de produção de informação, como é o caso do núcleo de inteligência. Todos essas delegacias e esses núcleos, eles são coordenados por uma direção, né? Por essa direção, ela coordena as ações, né? E dentro dessas ações está a delegacia de repressão entorpecente, que na minha experiência, eu já trabalhei em força-tarefa, por exemplo, na Força Nacional, por 2 anos e meio, na área de homicídios, né? Em alguns estados. Mas nada se compara ao tráfico de drogas, eu costumo dizer, porque o tráfico de drogas é o momento que o policial ele tem que, para ter a materialidade de fato, ele tem que encontrar o timing do criminoso, por exemplo. Nos outros crimes, por exemplo, no homicídio, é praticado o homicídio, a partir daí surge a demanda de apurar os fatos. Na questão do tráfico de drogas, ele tem que encontrar aquele ponto do tempo em que o traficante ele vai estar com aquele material, porque a gente sabe que quando ele recebe a droga, ela é o que a gente chama de pulverização, né? Ele recebe e ele já repassa para a boca de fumo, ele abastece as bocas de fumo, os menores traficantes. Então, no viés da Delegacia de Repressão a Entorpecente, como o principal alvo é o macrotráfico, né? Os macrotraficantes, então ele tem que encontrar aquele tempo preciso de prender o cara no momento que ele recebeu a droga ou logo ou pouco antes dele fazer os repasses. Então essa é a nossa luta diária. E o DENARC ele coordena todas essas ações, né? O departamento ele coordena essas ações. Certo. E aqui, né, fazendo aqui um adendo às explicações que o Francival deu, sobre o que tecnicamente se chama sobre, né, coleta de elementos de provas, né? E eu passo aqui a palavra para o Romildo falar um pouco sobre o cuidado, né, que a equipe policial precisa ter. A gente teve aqui no episódio passado com o delegado João Evangelista, o agente de polícia Rogério e o escrivão Marcelo, né? E aí nós falamos naquele episódio ali sobre a especificidade do trabalho que é feito pelas polícias judiciárias, né? No âmbito estadual da Polícia Civil e no âmbito federal a Polícia Federal. No que sentido? É que não basta prender, tem que prender bem, porque senão o traficante vai ser absolvido, né? Então, justamente. No momento daquela coleta ali, tem que ter todo um cuidado para não ser assim, não pode ser de qualquer jeito. Certo. Não é porque a polícia sabe, né, tem informações que determinada pessoa faz o comércio de tráfico que pode chegar lá e, né, então assim, queria que o Romildo abordasse um pouco aí sobre essas estratégias, né, que são feitas para garantir não só a detenção, mas garantir que o processo transcorra e que essa pessoa seja efetivamente condenada pela justiça. Então, Leandro, o nosso trabalho, o Francival colocou muito bem em relação ao time, né, do que a gente costuma dizer o bote, né, no linguajar policial. Isso. Do bote ali. A gente... Bote da Sucuri. Isso, lá no caso é o bote do Carcará, né? No bote do Carcará, justamente, né? E... O Carcará, para quem não sabe o que é, comenta um pouco o que é o Carcará. O Carcará é uma ave, né? Uma ave de rapina. Lá na né? DRE, o que significa lá, né? O símbolozinho da DRE. É o gavião Carcará, né? Que é uma ave de rapina que ela está presente tanto nas áreas rurais como na cidade, né? E ele é uma ave que ele não escolhe presa. O que facilitou para ele tá dando o bote, então... De certa forma... Só para acrescentar a fala do Romildo, o Carcará foi escolhido a dedo porque ele é uma ave que não é seletiva, né? Porque não há águia. A águia é nobre, ela vai lá, escolhe a caça. O Carcará é o que... nesse processo de escolha das presas da DRE, que apareceu na rede é peixe. Pequeno, micro, pode ser o ratinho, pode ser o ratão. E a gente tem acompanhado aí o trabalho, desculpa, depois você volta aí com os comentários, né? A DRE nos últimos anos aí tem feito apreensões a nível
de não dar inveja para nenhum outro estado. Lógico, proporcionalmente ao tamanho, né? Sim. São poucos colegas, eu acompanho muito de perto lá o trabalho da DRE, são poucos colegas, a equipe reduzidíssima e, mesmo assim, são apreensões uma atrás da outra e uma maior do que a outra. Então, fica aqui o nosso reconhecimento, o nosso parabéns aqui. O nosso efetivo lá é bastante reduzido, mas são pessoas que têm compromisso, são aguerridas, querem o querer fazer, né? Isso. É o que está imbuído na nossa missão do dia a dia, lá na DRE. Então, quando tem esse time, né? Mas geralmente, o que a gente faz? A gente geralmente faz um levantamento prévio, ou seja, ninguém chega num determinado setor às cegas. Geralmente a gente procura levantar o máximo de informação, quem é a pessoa, né? Com quem a gente trata. A gente procura conhecer o nosso cliente, como a gente costuma dizer assim. Procura saber de fato quem é a pessoa, se ela tem o endereço dela é ali mesmo, se ali é só um mocó, né? Que a gente costuma dizer, um mocó onde ele guarda a droga. Aí quando o carcará vai pousar, já tá... Já tem bastante elementos de informação, às vezes, costumeiramente, mentem o endereço onde moram. Ou seja, mas quando a gente tem ali, já tem uma vasta informação que vai comparando, conforme a abordagem, né? Vai entrevistando e a pessoa vai mentindo ou vai confirmando as informações. E tendo isso, deu ali a situação da abordagem. Deu bingo, né? Deu bingo ali a situação, né? Aí justamente tem essa preocupação em relação à cadeia de custódia. A gente procura registrar os locais onde é encontrado os entorpecentes, os objetos que são apreendidos. Até porque, muitas das vezes, uma casa não mora só aquela pessoa. Tem pessoas ali que não participam, né? Não estão associados àquela atividade delituosa. Às vezes tem o pai, tem a mãe, às vezes não sabe o que está acontecendo no quarto do filho. Não, né? Justamente. Então a gente procura... A gente tem essa preocupação de não... responsabilidade, né? Justamente. De não... responsabilidade. De não envolver todos numa residência. A gente procura saber, de fato, não, é só o filho. Não, o filho está em conluio com o pai, exemplo. A gente procura definir e muitas das vezes, por essas definições, a gente consegue até identificar outros terceiros, né, que auxiliam naquela atividade criminosa. Mas aí é basicamente isso. Registro. Hoje a gente anda... até uma situação... Hoje a gente anda com um kitzinho, né, que o delegado agora repassou um kit agora com lacre, com selo, com o papéis de anotações, justamente para registrar todo esse caminho, né, dos objetos que são arrecadados e são apreendidos saber de quem é quem, né? Até a perícia, etc. E individualizar. Às vezes tem vários celulares, drogas que foi encontrada no guarda-roupa de fulano, droga que foi encontrada dentro da roupa. Então é assim. A gente acompanha um pouco sobre a jurisprudência, né, acerca do trabalho que nós realizamos diariamente, né? E decisões que envolvem a liberação de pessoas que comercializam de forma ilegal substâncias entorpecentes sempre choca. Quando sai uma liminar de algum tribunal, qualquer que seja, é capa, né, é meme, é comentários. E muitas pessoas não querem saber por que foi solto, né? Eles se revoltam, né? É um trabalho que a polícia fez, às vezes de dias, né? Semanas, às vezes meses. E aí vem um desembargador, um ministro qualquer e dá uma liminar. E os fundamentos, se a gente for procurar ver, e eu costumo ter essa curiosidade, não que eu concorde, mas eu vou lá ler, dos fundamentos que se leva a se soltar, o cara foi pego com 200 quilos de cocaína e foi liberado na audiência de custódia. E aí tem muito a ver, né? E, repito, eu não concordo em muitos dos casos, mas em alguns casos é porque a equipe responsável pela coleta daquele elemento de prova cometeu algum abuso, alguma ilegalidade, né? Esqueceu de algum requisito legal e muitas vezes o judiciário é quase que obrigado né? Às vezes, inclusive a contragosto, fazer uma liberação, né? E aí daí a importância de pessoas, de nossos policiais estarem sempre qualificados, antenados, né, no que pode e o que não pode, eventualmente prejudicar a marcha processual. Os cuidados, né? Tem que ter os cuidados numa busca, sempre filmagens, questão de testemunhas. A gente sempre tem que estar nessa questão. Inclusive, quando na produção do relatório, a gente filma durante o processo de buscas, quando faz o flagrante.
registra aquela quantidade. Quando faz as impressões no relatório, que o policial vai colocar as impressões das diligências no relatório, ele fotografa a droga também, para que não reste dúvida, né, que aquela diligência ela foi amplamente trabalhada nesses aspectos de segurança, né, idoneidade. Então a gente tem essa preocupação, né, porque é uma situação muito séria, a questão de parte financeira, que ali o policial vai trabalhar na questão da busca. Então os cuidados são esses. É uma coisa, só para acrescentar, né, uma coisa que a gente procura no nosso cotidiano, procura, antes de fazer uma abordagem, em todas elas na verdade, a gente sempre procura o time certo de afundar a suspeita, né, que é o requisito inicial, né, para fazer uma busca pessoal, uma abordagem. A gente não pega uma denúncia aleatoriamente e vai lá e aborda. Não, geralmente a gente trabalha muito com uma técnica de vigilância, né? Que é a famosa campana. Às vezes é penoso, mas depois que a gente consegue dar ali a situação de reprimir aquela atividade criminosa, aquele traficante ali, até se torna prazeroso. Aquele momentos pretéritos penosos se tornam momentos futuros prazerosos. O resultado, né? A colheita. Ficar um dia ali dentro do carro, acontece. Da viatura. E às vezes, né? Fazendo e às vezes na garrafa, né? Justamente, na garrafa, literalmente, acontece muitas vezes. Isso para quê? Para não chamar atenção, né? Não ter que abrir a porta do veículo. Muitas vezes você fica ali, às vezes até com o motor do veículo desligado para não chamar atenção, né? Já ficamos mais de 24 horas ininterruptamente em Campana, só para você ter ideia. E sem troca de turnos, já ficamos. Porque a gente tem um objetivo, tinha a informação, mas às vezes a gente não tem a confirmação, que a gente chama. Então é preciso o momento certo para aquela confirmação, né? E aí Francival e Romildo, imagina se a gente fosse tratar a atividade policial como outra qualquer, e não é porque a gente seja especial, porque o que nós fazemos é diferente. Imagina um servidor que está ali preso naquela... Eu trabalho de 8 a meio-dia, das 14 às 18. Imagina que tipo de resultado que ia sair se a mente, né, do policial ou se o Estado exigisse isso da gente. Então, eis a razão, uma das razões de o policial, quem trabalha aqui lida com investigação, óbvio que tem setores que é um setor burocrático, administrativo, que não precisa disso, mas quem lida com a investigação, que é o caso de vocês, da área da DRE, não tem como estar cumprindo horário, não pode estar... já deu 8 horas, fulano não chegou. É meio-dia, Não, porque exatamente por isso, você sai para uma diligência, não sabe que hora é que vai voltar, não sabe quantos dias aquela diligência vai durar, não sabe para qual município vocês têm que ir, porque às vezes assim, eu já acompanhei muito o trabalho de vocês vão ver que no Real do Sol, quando tá lá, município de Rorainópolis, vai lá pro Caroebe. Evolui. Vem para Pacará, vai para Alto Alegre. Então, assim, não tem como você exigir aquele cumprimento rigoroso de horário, né? E isso acho que torna a coisa mais prazerosa, né? É você sair assim meio que... Lógico, não é todo dia que acontece isso, toda diligência. Não é. Mas também não é muito raro. Não é raro, acontece. Quase que sempre, né? Mas acontece. Eu costumo dizer que o universo conspirou para um grupo de policiais se unirem e vai trabalhar nessa Eu vou te interromper aqui para contar. O Romildo, ele nasceu pro DENARC, né? Quando nós estávamos lotados na delegacia de Rorainópolis, sim. Ele pegou lá um fio de cabelo de uma investigação lá e resultou na apreensão da plantação de maconha. Né? Foi, na época, a maior plantação, a maior apreensão de maconha in natura, né? Tava ainda lá os pés de maconha, parecia aquelas árvores de Natal, aqueles pinheiros. Se iniciou com uma ocorrência que o Romildo farejou dentro da delegacia ali e saiu ligando os pontos e a gente fez diligência e culminou que a gente foi lá no vicinal, não lembro agora. 35, né? Vicinal 35. Como eu acabei de dizer, né? Essa junção dessas mentes aí que isso em Rorainópolis, naquele tempo ainda, já tem muito tempo. Esse trabalho, verdade, eu diria 2007, o seguinte, né? 2000 por aí. A gente está passando por um período de transformação, né? Com a chamada dos novos policiais e é natural que tenha certas mudanças, né? Uma nova diretriz, né? Mas a gente costuma dizer que se juntou ali um grupo de pessoas como é o propósito do podcast, né? Com essa satisfação em trabalhar. Né? Gostam do que fazem. Porque ali, principalmente, é essa satisfação da hora que a gente consegue conquistar o serviço. Sim. Que vem a grande satisfação, né? Então, esse grupo ali,
ele está em busca basicamente disso, né? E o trabalho não acaba ali quando é feita a prisão em flagrante, não. Ele ali, digamos que ele começa, Começou, né? é o Ali, começo. como o Romildo, ele hoje ele é um cara que eu costumo dizer que ele trabalha muito bem nas duas frentes, né? Tanto campo quanto análise, documentação. Ali começa o trabalho para ele. Ele vai desenvolver a investigação lado a lado ali com o delegado, que vai passar as diretrizes, né? Mas basicamente o trabalho não terminou ali no flagrante, não. Ele começa. E é um trabalho de dedicação e muito técnico. Não é, não Eu ia até justamente. falar aqui, Romildo, depois vocês podem se complementar, fiquem à vontade. Nós tratamos aqui no nosso episódio passado sobre o uso da ciência, né, dos meios tecnológicos para auxiliar na investigação criminal, né? A gente saiu de uma era não muito distante, que era tudo muito rudimentar, né? A gente tomou posse em 2004. Sim. E por que eu falo que não há muito tempo? Porque 20 anos para a história é mínimo, né? Sim. Quando se trata da história da humanidade. Então, há 20 anos atrás, a gente fazia autoprisão em flagrante com a máquina de escrever. Eu mesmo fiz isso lá no município de Rorainópolis, aquelas máquinas mesmo de escrever, de datilografar. E hoje, 20 anos depois, a gente tem diversos meios de tecnologia, né? Hoje, a investigação criminal é sem embargos, considerada uma ciência, né? A gente ainda não tem ainda cursos acadêmicos voltados para essa questão, mas há muitos autores já discorrendo e escrevendo teses e mais teses sobre isso. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a utilização da ciência e dos meios de tecnologia utilizados por vocês, né, no dia a dia para auxiliar na investigação criminal no combate ao tráfico de drogas. Hoje é praticamente impossível fazer uma investigação de tráfico de drogas sem o uso da tecnologia, da ciência, né? Eu digo assim, a gente ali no campo mesmo, né, na rua, né, a gente, para captar imagens, precisa de equipamentos bons, né, e fotografias, às vezes gravar um áudio ali, uma conversa. E na parte da análise, principalmente, né, que a gente vai analisar muitas vezes nuvens, né, dados armazenados nos próprios objetos apreendidos. É uma quantidade enorme, né? Um volume enorme de informações ali, né? Gigantescos ali. Aí, às vezes, um celular, qualquer que seja, hoje é 128 GB de dados. E ali onde entra a expertise do policial, que tem que pegar fragmentozinho ali. Saber o que tem ali que vai servir para a investigação. De relevância para a investigação, porque, como o Francival falou, as nossas investigações, ela não para somente ali. Às vezes ali é só a ponta de uma investigação maior que está por trás. E aí que a ciência, né, a tecnologia, nos auxilia nesse ponto, porque é humanamente impossível você analisar várias coisas sem ter um uso de um equipamento, um software, né, de análise, de você fazer uma pesquisa, um filtro, de um áudio, por exemplo, que está no telefone. Como é que você vai... Que é 1 hora de gravação. Vários, e vários. E vários ainda. A conversa, a pessoa que fala muito, conversa, né? Troca muita mensagem. E uma responsabilidade enorme, né? Enorme, justamente. Imagina, você tá ali com um aparelho telefônico, né, de uma pessoa, e ali tem coisas íntimas, né? Tem contatos que a pessoa faz com o companheiro, com a esposa, com o filho e tal, e aí é muita responsabilidade nas mãos, né, da polícia judiciária, né? E como você bem falou aqui, tem uma equipe muito responsável, né? Você já está há 11 anos lá no DENARC e hoje já não é mais novidade, né? E assim, é um setor sensível, né? Esses setores que lidam com quebra de dados, né? Com acesso a arquivos na nuvem, porque se o policial não tiver preparo, não tiver responsabilidade, pode eventualmente, né, fazer um uso indevido, né, desse acesso, né, que se tem. Hoje, a gente sabe que é algo que não está muito mais na moda, porque quase ninguém faz uso mais da chamada telefônica analógica, né? Mas eu sei que vocês já fizeram muito lá e ainda fazem a interceptação telefônica. Sim. A gente faz muito. E eu queria que vocês falassem, Francival, que explicasse para o nosso ouvinte como é que funciona uma interceptação telefônica, porque algumas pessoas acham, e não é muito raro, tá? Às vezes até policial mesmo, que nunca trabalhou, ele acha o seguinte, que para interceptar uma chamada telefônica, né, a polícia tem alguma ferramenta, algum mecanismo que consegue
o famoso grampo, consegue colocar ali um fiozinho ali e grampear. Então, explica pra gente de forma técnica como é o processo de interceptação de uma chamada telefônica. Certo. Então, são alguns elementos, né? Como a gente falou que a prisão não termina ali propriamente, a investigação não termina no flagrante, pode surgir a partir daquela apreensão de equipamentos, né? De celulares e outras mídias sociais, a partir de ter elementos suficientes que é preciso que chegue a um determinado grupo de pessoas, porque a gente sabe que tem outras pessoas envolvidas e não só ficou naquele procedimento. Então, aí a autoridade policial, ela representa por interceptação telefônica. A outra metodologia é que surge a informação através de uma denúncia, e aí os policiais passam a apurar, existe a demanda, é confirmado que existem os indícios, por exemplo, de uma conduta de tráfico de drogas por alguns envolvidos. E então, ali o delegado representa novamente pela interceptação telefônica. Então, nesses casos, tanto de escuta ambiental, interceptação, todos esses mecanismos, eles só são aprovados, digamos assim, para se entender melhor, com autorização judicial. E ali o policial, após aquele período que geralmente é determinado pelo juiz, ele tem que fazer um relatório circunstanciado, explicando exatamente esses pormenores, o que trouxe aquela investigação. Porque, como você falou, são situações sensíveis que envolvem, além da vida pessoal, a questão criminal que é que nos interessa ali da pessoa. Mas, de forma alguma, em hipótese alguma, é feita uma interceptação sem esse acompanhamento, né, tanto da justiça quanto da própria autoridade policial ali, que ele tem acesso, inclusive... muito rigoroso. Né? Muito rigoroso. E, assim, só para complementar, né? E, de fato, assim, a gente costuma dizer que a polícia, ela simplesmente só capta, né, ali os áudios e as mensagens supostamente trocadas. Porque quem de fato efetiva uma interceptação telefônica são as operadoras. Porque quando o delegado representa por uma interceptação telefônica, a justiça defere e emite um alvará. E esse alvará é um alvará endereçado para quem? A operadora. A operadora, por exemplo. Se durante aquele grupo, né, supostamente, né, que a gente está sendo investigado, nós identificamos, por exemplo, são 5 pessoas, 3 deles usam telefones da operadora Vivo, um da TIM, outro da Claro, que são as que operam aqui, né, em Roraima, né? 3, o alvará é específico, 3 vai para Vivo, um vai para Claro, o outro vai para TIM. Então, a autoridade policial recebe esses alvarás do judiciário, encaminha para as operadoras. Aí, a única coisa que o delegado faz, a autoridade policial, é simplesmente dizer, olha, Vivo, eu quero que você desvie as chamadas que vão ser interceptadas para esse número, que é o número do nosso sistema Guardião. O Guardião gravador. É um gravador. Ih, rapaz, agora chegou na fase de tem gente que tem tanto medo desse tal de Guardião que eu vou te falar. Não, o Guardião, ele é um computador. Aonde guarda. Onde ele simplesmente desvia para ele, né? Grava as chamadas que a operadora desvia para ele. Com aqueles números que foram autorizados judicialmente. A operadora, como eu falei. Altamente auditável, inclusive. Justamente, a operadora recebe da polícia com alvará em mão, lógico. Olha, Vivo, esse número aqui, tu vai desviar os desvios das chamadas para esse número. Aí é onde nós dissemos só o número que vai ser desviado. Isso. A polícia não faz nada. Quem faz tudo é as operadoras. E eu ouvi dizer que tem um tal de um papagaio. Que código é esse que tem do papagaio? O papagaio, que eles costumam dizer, porque quando a gente pede para desviar o Guardião, também pedimos para desviar a chamada daquele alvo para o telefone de um policial. Que é o seguidor. Que é o seguidor. Tecnicamente. Tecnicamente é o... Posso até explicar essa parte. O que é o seguidor? O Guardião, ele tá lá gravando automaticamente. Ele é estático. Ligou e tal, já... Só que para que vai servir o desvio? Principalmente na questão do tráfico de drogas. É o tempo real. Porque o policial, ele não é humanamente impossível que ele esteja ali à frente de um computador
escutando o tempo todo o alvo deles, digamos assim, a falar. O seguidor, ele está com o seu aparelho celular aqui, que é autorizado o desvio para ele, e ele vai ficar, toda vez que tocar o telefone, ele vai atender e vai escutar também, igualmente no guardião. O telefone do policial vai tocar, ele vai atender, só que ele não fala. Ele só escuta que as duas pessoas estão conversando. Isso, só escuta. Para acompanhar e Perfeito. monitorar, né, em tempo real Perfeito. ali. Muitas vezes o traficante pode estar combinando de deixar uma droga É em algum onde lugar, ele vai ou atuar. buscar. É onde E aí o polícia tá lá escutando em tempo real. Meia-noite o aquela telefone conversa. toca, ele escuta. Ó, então agora eu vou deixar a droga em tal lugar. Aí o policial tá com o telefone, tocou o telefone dele, ele já sabe que é o papagaio, né? Que é O o papagaio entra em cena. é o papagaio entre cena. Aí ele vai ouvir a conversa do alvo, né? Da investigação. Então quer dizer que vocês trabalham mesmo quando não estão nas delegacias, nas unidades policiais. Vão para casa e levam o parte do trabalho para... Eu costumo conversar com eles, inclusive, que ali na apuração de tráfico de droga, propriamente dito, a gente não pode descansar a mente nunca. O tempo todo a gente está recebendo informações, né? Se comunicando um com o outro. Olha, eu acabei de ver o alvo aqui, ou dessa forma, por interceptação telefônica, ou quebra de nuvem ali, o Romildo à noite, 11 horas da noite. Eu acabei de ver uma situação aqui, então ele nunca para. O policial, principalmente de DRE, nunca para de trabalhar. Até porque se ele parar, se ele interromper esse ciclo, ele perde o link. Vai perdendo as conexões Vai ali, né? perdendo a Ele conexão. não consegue acompanhar a dinâmica. Perfeito. Não consegue. E aí vai deixando Se de eles pegar for aquele policial, né? Que vamos supor assim. preguiçoso. Ou então, eu não vou nem dizer preguiçoso, né? Se ele não gostar do que está fazendo, porque quando o cara gosta, como disse aqui o Rogério na semana passada, o cara não trabalha, o cara se diverte. É isso aí. Você tá fazendo, ninguém tá agarrando no seu braço, ali, puxando, você vai porque você gosta de fazer, né? Você sente prazer. Isso. E aí faz tranquilo e o resultado vem, sempre vem. Vem e é prazeroso, né? É ter... quando a gente tem essa dedicação, né? Isso. Às vezes é final de semana, como já aconteceu, fatos, a gente no domingo à noite tem que ir para Rorainópolis e lá combinar com a prisão de um avião carregado de droga, né? E essa investigação tá também bastante avançada também. Na verdade foram identificados quase todos, né? Tá? Só que tá faltando uns detalhezinhos. E assim, foi um final de semana, foi um domingo à noite, ou seja, todo mundo... 99% poderia estar em casa descansando. Dos normais estão em casa descansando, de fato, né? Um domingo. Mas nós ali recebemos a informação. Quase todas as ações assim foram na noite, né? E final de semana. 11 horas recebe o telefonema, ó, pode ser que aconteça uma situação aqui que está prevista. E aí todo mundo se mobiliza, o grupo se comunica e já... Fica aqui a imaginar, né, e para o nosso ouvinte entender. Imagina só se na sexta-feira, após as 18 horas, todos vocês ficassem offline e só voltassem na segunda-feira, depois das 8. Né? Quantas operações, quantas apreensões de grande porte que vocês fizeram teriam ido pelo ralo? Elas não iriam acontecer. Elas acontecem porque vocês mesmo estando em casa, às vezes está num ambiente com a família ali, mas o telefone está ali em cima da mesa ali e tá ali tocando, opa, bingou aqui, bora. Coloca a roupa ali e tal. É dessa forma, geralmente é dessa forma. Né? A gente que é policial aqui, que gosta, a gente sabe como é que é, né? Eu convivi bastante lá com vocês lá do DENARC, do pessoal da DGH também, e outros vários colegas que eu tenho a maior honra de representar. E é por isso que a gente se esforça tanto, Francival e Romildo, para que essa tão esperada valorização, ela aconteça. Né? São em nome de vocês, de você, Francival, de você, Romildo, de todos os colegas que fazem o seu trabalho com gosto, com afinco. De verdade, é para essas pessoas que o sindicato trabalha. Né? Muitas vezes a gente recebe a crítica, porque eu fui mal atendido na delegacia tal. A gente sabe que existe isso, o sindicato tem consciência disso e não concorda e nem incentiva isso. Né? Eu mesmo tenho conhecimento de maus atendimentos nas unidades policiais. E a gente tenta esclarecer para o colega que isso não pode ser feito em hipótese alguma. Nós somos servidores públicos, nós temos a obrigação de atender bem as pessoas. Né? Quem vai buscar uma unidade policial, ele não quer saber se você teve um dia ruim, se você dormiu mal à noite.
né? E você precisa internalizar isso, atender bem as pessoas, mas não é para esse tipo de colega que a gente se esforça tanto. A gente se esforça para fazer com que ele mude, para que ele tenha consciência e passe a trabalhar como vocês trabalham. Faça com gosto, né? Faça com desejo de ter resultado. E aí a importância de ter uma ocorrência policial bem registrada, né? Como no caso do Romildo, que eu citei lá do município lá de Rorenópolis. Lá no momento da delegacia, se ele não tivesse a perspicácia que ele tem, jamais ia pegar aquela plantação de maconha que tinha lá. Então, ali no balcão da delegacia, parece rico, é uma riqueza de informações que tem ali. Mas muitas vezes o camarada está com preguiça, né? Quer fazer ali um boletim de ocorrência de todo jeito, faz 2, 3 linhas ali e manda o cara embora. E às vezes passa ali uma diligência que poderia resultar na prisão de um traficante, de um assaltante de banco, de um homicida, um foragido de outro estado, porque ele não está ali conectado com aquele ambiente. Ele está ali para estar à força. E a gente tem buscado conscientizar esses colegas, fazer com que eles sintam prazer no que estão fazendo, né? E esse é o papel do sindicato. E a gente percebe aqui, conversando com vocês, né, o tamanho da dedicação que cada um de vocês tem e o prazer que vocês sentem, né, em fazer aquilo que gostam. Eu gostaria que vocês contassem aqui, primeiro o Francivaldo, depois o Romildo, de algum caso, um caso específico aqui, eu acho que todo policial tem assim, um caso, esse aqui eu vou contar para os meus netos, tal. Conta aí pra gente aí, Francisco, algum acontecimento aí Vou contar. Vou tocar um pouco antes nesse ponto aqui da valorização e da questão da dedicação, que muitas das vezes a sociedade não nos enxerga, né? Porque a gente está por trás dos muros, a gente não usa digamos farda, assim, né? A gente não é ostensivo, né? A gente é mais discreto. O policial que está registrando o boletim de ocorrência, ele é a cara da polícia. É aquele momento em que a sociedade tem um primeiro contato. Então, é nesse momento que o policial tem que vender a instituição para aquela pessoa. Então, é primordial que ele atenda bem o cidadão, porque é naquele primeiro momento que ele vai enxergar a polícia civil. Não é no momento da ação, porque a polícia fardada está ali, passando com a sua viatura. Mas se o policial entender que aquele primeiro momento ali do atendimento é que ele vai vender o produto, aí a gente vai começar a ter um diferencial. Essa é a minha parte que eu queria colocar. Vou falar de um fato aqui que aconteceu recentemente, né, em uma dessas ações, né, que a gente trabalha, que eu digo assim, a gente tem um grupo de muita dedicação, né, com que cada um completa o outro, né? Hoje a gente passou por algumas reformulações, porque muitos, o nosso amigo Patrício, Sobral, que foram pessoas aí que acrescentaram demais e na nossa para que esses acontecimentos, o Ronaldson, né, que saiu agora porque procuraram caminhos diferentes, porque eles se dedicaram muito amplamente, né? Então merecem cansaço também, né? Não é fácil essa dedicação, né? Mas eu queria deixar inclusive aí minhas considerações a eles, que eles é que fizeram esse trabalho todo se acrescentar tanto para o Estado. Mas bem, eu vou contar aqui um fator. Recentemente a gente estava em uma diligência, um acompanhamento de um determinado suspeito, né? E a gente fazia esse acompanhamento. Sabia que ele tinha acabado de fazer uma entrega de drogas, nós perdemos o time dessa entrega. Não, vamos acompanhar para identificar onde ele reside, porque lá vai estar o restante da droga. E assim nós realizamos o acompanhamento. Quando nós chegamos no endereço, ele parou a motocicleta e se adentrou para o interior da casa. Nós decidimos ali, já tínhamos indícios que ele fazia esse delivery de droga, né? Fazia essa entrega. Fizemos a abordagem. Como a gente estava num contingente pequeno e lá tinha algumas pessoas na frente da casa, a maior parte do grupo se concentrou ali naquela abordagem inicial. Eu percebi que senti que alguém pudesse ter corrido para o fundo do terreno. Nos fundos era um igarapé, uma área de preservação ambiental, e eu corri. Aí tinha uma fossa fechada, normalmente fechada, e uma cadeira virada. Eu pensei que ali naquele momento o cidadão tivesse usado a cadeira de apoio, pulado na fossa e pulado o muro. Eu digo, eu vou fazer esse gordinho aqui, vou fazer o percurso desse camarada. Então, quando eu subi na fossa, ela explodiu. Aquela sensação
Eu não sabia o que estava acontecendo, né? Porque, meu Deus, o mundo está acabando, está desabando. Você literalmente caiu na merda. Caí na merda, na fossa cheia de dejetos, né? Me salvei, porque eu digo assim, que eu tive um reflexo muito rápido, né? Que eu me segurei, me apoiei nas bordas da manilha, porque eu calculo o seguinte, eu entrei só ali naquele momento. Se eu chego a bater a cabeça na fossa, tinha caído, tinha afundado, porque era profunda. Mas graças a Deus me apoiei, logo os colegas chegaram, ou seja, praticamente eu tive que tomar banho na casa do ladrão para mim conseguir me limpar. Verdade. Né? Cara, mas a diligência continuou e no final do dia a gente conseguimos apreender quase 3 quilos de droga, né, no final do dia. Foi. Então a gente lavou e um detalhe, a alma, né? Só para complementar um detalhe que às vezes não é somente a droga em si, né? É um detalhe que a gente consegue evoluir. Nós tínhamos ali inicialmente na abordagem 1 quilo, né, de skunk. Só que nós sabíamos, né, que tinha mais. Inclusive eram 2 estrangeiros, né, 2 guianenses. E eles estavam num carro, inclusive da Guiana. E durante a busca dentro do veículo nós encontramos um recibo de hotel. E é uma coisa interessante, né? Um detalhe, um recibo de hotel. Fomos no hotel, não tinha nada no hotel, tinham pago o hotel e tal. Aí no recibo o pessoal do hotel grampeou o comprovante de pagamento do cartão. Foi feito via Pix. Aí e no nome, justamente. Olha aí. Ó, essa é a expertise que eu tava falando do Romildo aqui, ó. O Romildo é a equipe de vocês, né? Sim. Justamente. Então, assim, são detalhes ali que você vai pegando aí, montando um quebra-cabeça. Aí nós quebra-cabeça, né? Pegamos aquele comprovante e verificamos o nome de uma brasileira. E eram 2 guianenses que pagou o hotel para eles. Aí nós, isso aqui tem alguma coisa errada, né? Aí fomos, levantamos os endereços dessa pessoa, aí fomos na casa de uma delas, que ela recentemente tinha comprado lá no Caburaí, e tava todo o restante do material dentro da casa. A casa fechada, não tinha nada, não tinha ninguém, e chegamos lá e encontramos todo o restante do material. Ou seja, a casa era usada como armazém. Somente como mocó. Como mocó da droga. Um detalhe, o comprovante de pagamento Pix. Desvendou todo o resto, né, da investigação. Romildo, o Franciol já contou aqui a história dele aqui, né, que caiu dentro da fossa aí, né, por um milagre e por ter um reflexo rápido, né, graças a Deus não se machucou e tá hoje aqui com a gente. Conta aí agora a tua vez, conta uma história aí que a gente... na verdade a gente... Curiosidade, alguma coisa. Quem me conhece sabe, né, que eu tô agora mais na análise por conta... Eu já fui muito bastante de rua, né, trabalhei no interior, a gente trabalhou junto em Rorenópolis. Esse caso de Rorenópolis é um caso que eu vou contar pro meu neto, né, esse caso foi um caso que tu falou. Um detalhe, uma motocicleta furtada no Baliza. A pessoa... tinham furtado uma motocicleta lá no Baliza e estava tendo vaquejada lá em Rorenópolis. Isso. Aí a pessoa veio, trocou a placa, colocou uma placa nova, sem lacre, e foi curtir o festejo. E lá eu passei e vi uma moto velha com a placa nova. Com a placa nova. Aí já tá alguma coisa errada aqui. Aí fui lá na época... Hoje é tudo pelo WhatsApp, hoje nós temos um aplicativo que a gente consegue consultar a placa. Na época nós tínhamos que ligar para a DAT. A DAT tinha um plantão. Eu lembro. Né? Você lembra? A gente tinha que ligar. Não era todo policial que tinha o privilégio de consultar placas. Não, era todos, né? Hoje, graças a Deus. Burocrático pra gente. Uma simples consulta de uma placa, tinha que ligar aqui para Boa Vista. Ligar. Né? Contar com o colega que estava aqui de plantão, esse colega consultava e dava pra gente o resultado dessa consulta. Quem tinha senha do jeitão naquele tempo, vixe, era rei. Era rei. Era só o pessoal da DAT, salvo engano, DAT e... Eu acho que nem tinha roubos de furto de veículo, não sei se já tinha. Eu acho que ainda não tinha, não. Acho que tava... Mas era mais a DAT que tinha esse... E na época, liguei pro colega, fui pra delegacia, aí eu tive o trabalho de anotar os 4 últimos dígitos do chassi da motocicleta e a placa. Aí eu fui e... pedi, né, a consulta da placa, não bateu o chassi. Falei, já tá errado. Aí foi interessante, nós fomos fazer uma campana, esperar acabar a festa
pro rapaz, Saber quem era o cara. Né? pra saber quem é. Ele não sabia quem era que tava, a moto estava estacionada no estacionamento. Aí daí, quando foi já mais amanhecendo o dia, o rapaz querendo ir pra casa, aí na época não era Carcará, era a equipe de Rorainópolis, né? Não pode, por questão de segurança, a gente não pode falar aqui o nome da equipe, tá, pessoal? A gente vai ficar devendo pra Era vocês. outra equipe. Mas nós tínhamos o nome da equipe lá. Tinha a equipe lá, Tinha. a equipe. Era baseada como se fosse na rota, né? É, E na Rocan e tal, mas a ronda ostensiva alguma coisa. era. Então, abordamos esse cidadão, né? Aí daí, na busca pessoal dele e na entrevista dele, conseguimos identificar aquela plantação de maconha lá na Vicinal 35. Cara, foi Então uma tudo pressão derivou de uma placa nova numa moto velha, numa festa. gigante. Pequeno detalhe, né? que Ou levou seja, a- não era coincidência, né? O destino... Justamente. E assim, né, como eu tenho esse detalhe assim, como eu trabalhei em delegacia de homicídios, e lá a dinâmica é diferente. Porque quando a gente chega no local do crime, o que a gente vai encontrar muitas das vezes, às vezes nem isso. É, né, a pessoa morta lá, né, o cadáver. E a gente vai ter que fazer uma leitura daquele ambiente ali, e às vezes é um detalhe. É um detalhe que você consegue chegar ao autor, né, do homicídio. Então eu trago isso também para a delegacia de entorpecente. Às vezes as pessoas já estão me perguntando por que quando vão na busca de vocês ficam vendo caderno, vendo Bíblia, vendo livro. Porque muitas das vezes as pessoas escondem toda a contabilidade ali, né? Às vezes ele diz que é o usuário. Não, isso aqui é só para o meu consumo. Mas aí vai ver, tem um caderno ali com Tem um caderno dele, uma movimentação, de compra e droga, venda de e compra e tudo. venda, Clientes. ou seja, clientes, justamente. Às vezes Posso até contar um detalhe que o Romildo é especialista nesses achados. Já faz tempo, isso não foi recente, né? Ele fazendo uma busca numa casa, em uma determinada investigação aí, ele encontrou uma coordenada lá uma coordenada lá no meio das buscas. E a gente pagou para ver, que a gente costuma dizer, para localizar onde era essa coordenada. E quando chegando lá, foi localizado uma aeronave. Só isso. Só isso. só isso. Eu tive lá para ver, fui lá, mas o Romildo me convidou esses dias, eu fui lá ver o achado. Mas já aprendido, já Sim, guardadinho. Sim. Isso É só isso. Já foi- pensou se não tivessem pagado para ver, né? Não tivesse, Sim. não, deixa isso para lá. E assim, é no meio do mato, é longe, tá É. chovendo, tem lama. E aquilo não vamos não, aí, mas ao contrário, não. a gente Não, nós vai. vamos. Para chegar lá não foi simples. Na época de inverno, as vicinais não são vicinais, pontes alagadas, né? Teve uma ponte lá que ainda bem que Quase não passa. o nosso motorista, né? Quem é o motora? Jean Alessandro, né? Um Rapaz, homem o Jean- altamente O técnico. Jean, era bom se o Jean estivesse hoje aqui, né? Ele tá ali, mas tá atrás das câmeras ali, tá no making off ali, nos bastidores. Nosso chefe É de o nosso operações. chefe, né? De investigação. operações. operações. Acaba bom, viu? Gente boa. Tem uma história de superação aí. que Mas deixa todo mundo admirado. E outra, né, uma coisa também interessante, só pra, já colocando aqui, que a DRE, ela não tem atuado somente em questão de tráfico. Às vezes, eu tive o prazer de escutar que os colegas falaram agora na entrevista passada, né, pessoal da Homicídios, Isso. de uma abordagem que Você nós foi realizamos e foi apreendida uma arma de fogo, e essa arma de fogo foi identificada, foi já confirmado que participou de 2 homicídios. Isso. O Rogério mencionou essa conexão aí, né? Então, isso é... Inúmeros casos já aconteceu, né? De armas. E a gente tem trabalhado também em recuperar muito telefone furtado. Na verdade, assim, a polícia, ela é um sistema, né? A polícia, ela tá em Pacará, ela tá em Rorainópolis, tá aqui em Boa Vista, ela tá na DRE, ela tá na homicídio, ela tá na DEAN, ela tá na delegacia do idoso, né? E nós, individualmente, somos parte, né, desse sistema. E embora muitas vezes não haja aquela integração como a gente gostaria que tivesse, né? Mas é para ser uma integração, né? Essas informações, elas vão se cruzar num dado momento, né? Com
informações, por exemplo, agora foi da DRE com homicídios. Mas é muito comum trocarem figurinhas, né, como diz no mundo policial, Sim. com o primeiro DP, com o quinto DP, com a delegacia de um município desse aí, do interior do estado, porque Roraima não é tão grande assim, né, em termos populacionais. Territorialmente falando é grande, mas tem pouca gente. E os criminosos acabam se tornando ali, sendo pessoas conhecidas ali no meio policial, né? Muitas vezes vocês apreendem uma pessoa e se você for trocar uma ideia com uma... eu conheço, fulano, Sim, né? geralmente acontece. O que tem, assim, dificultado um pouco é essa imigração, né, desses venezuelanos. Cara, isso é muito trabalhoso. Tá um problema, né? Inclusive teve um fato que nós até também indiretamente auxiliamos a homicídios. O fato que a gente estava na campana, né, do Carlito, né? Lembra do Carlito? Sim. A gente estava numa campana esperando eles chegarem pra gente ver, né? Porque a gente vê muita coisa. Se você parar seu carro na frente da sua casa ali, até pra não algum vizinho chamar, né? Se for parar na frente da casa do vizinho, chamar a polícia, mas para na frente da sua casa e observa a rua. Passa o dia observando ali. Você vê coisa, e assim a gente vê coisa na rua. Nós estávamos numa campana, esperando esses traficantes venezuelanos chegar, e ali a gente deliberar se ia fazer uma abordagem, etc. Sendo que eles estavam matando uma pessoa, eles foram numa boca de fumo aqui no Senador Hélio Campos e lá cometeram uma chacina, mataram todos da casa. Caramba! E roubaram a droga e roubaram o dinheiro. E foram lá para onde vocês estavam? Não foram exatamente, eles foram dormir numa pousada, mas eles não foram para casa. Nesse dia que vocês estavam lá esperando, eles não foram? Não foram, mas no dia seguinte nós encontramos eles, já na casa de um parente deles. Aí quando nós abordamos, apreendemos as armas de fogo utilizadas no homicídio, apreendemos o dinheiro que eles tinham roubado das vítimas lá no Senador Hélio Campos. Inclusive o dinheiro estava todo sujo de sangue e furado a tiro, né? Sim. Porque eles chegaram e usam aquelas pistolas com Atiraram, rajada, a pessoa né? estava com dinheiro no corpo e pegou. Eles usam aquela bolsinha, aquelas bolsinhas transversas, né? Aí, A famosa bolsa de colombiano. Inúmeros casos, justamente. né? No Raiar do Sol teve uma situação também que nós estávamos fazendo um flagrante de tráfico de drogas e a polícia militar trabalhando no homicídio no final da rua, um pouco mais em cima. Fizemos a prisão em flagrante desse determinado cidadão lá do elemento e dias depois nós, por sorte do destino, fizemos a prisão em flagrante do venezuelano que cometeu aquele homicídio um pouco mais em cima no Raiar do Sol. Inclusive com a arma do crime foi preso, né? E o bom do nosso trabalho é que não somente a droga, né? Mas o que a gente tem trabalhado muito e tem tirado muitas armas ilegais, né? Na mão dessas pessoas, desses traficantes, que a maioria deles, todos eles, 90% andam armados. Então é um trabalho que a gente tem. Eu acho que tu tinha esse número, né, Francivaldo? Quantas armas foram apreendidas de lá de esse missão? Esse ano eu não me recordo porque já evoluiu, né? Já. Ou seja, vocês no desempenho cotidiano de vocês, né, na lida diária ali, para assim, fixar aqui essa frase, né? Vocês não apenas tiram drogas de circulação, não. Vocês estão diminuindo a circulação de arma de fogo, né, de homicidas. É como o Romildo falou da questão dos celulares, né? Porque a DRE também ela atua no microtráfico e a gente sabe que a boca de fumo, ela praticamente envolve a questão do patrimonial, né? Que o cara troca a TV, troca o telefone furtado por uma pedra de crack. Às vezes a gente até muitas vezes critica porque a DRE trabalha nesse combate. Que esse crime, por sua vez, eu considero que é o que mais afeta a população. É o cara ali que está na sua rua, comprando objetos furtados, está alimentando o ladrão, né, o cara do roubo. Então a gente atua também, a DRE também ela atua nessa frente de combate. E nessas apreensões, que o objetivo é o tráfico de drogas, mas também ali é coletado o aparelho celular furtado, quase toda prisão em flagrante, o aparelho lá dá consultado. Sorte, porque a gente tem uma dinâmica, um padrão. Todos esses telefones que são apreendidos, a gente consulta, né?
No momento Saber do se tem uma registro. ocorrência de furto, né? Quase sempre a gente TVs, encontra, recupera um telefone furtado, né? E aí, quando localiza o proprietário, né, é feita a devolução. Justamente. Perfeito. É a maneira que a DRE vem contribuindo aí com o sistema, né, de repressão criminal. Isso é muito bom, muito importante. Romildo, como que a sociedade pode levar até a Polícia Civil, até a DENARC, alguma denúncia, alguma informação relevante que possa auxiliar no trabalho do DENARC, o trabalho da DRE? Então, nós, a própria Polícia Civil e a própria DRE tem um canal. Nós temos o nosso telefone lá, é o 99126-6347. É um canal que é direto com a Delegacia de Repressão Entorpecente. Nesse contato, quem tiver alguma denúncia, alguma informação importante para repassar para a DRE, pode fazer o contato direto com vocês. Direto através do 99126-6347. Pronto. E também tem um site da própria Polícia Civil, né? Que lá tem um canal também que o próprio núcleo de inteligência, ele não recebe somente questões... Esse aqui é específico de droga, né? Uhum. Tem mais outras questões, pode procurar o site da Polícia Civil, que hoje tem um setor dentro da inteligência que recebe essas denúncias e dá o direcionamento adequado. Só complementando, né, que o Francival colocou, a DRE, o foco principal dela é trabalhar o macro, né? O macro ali, o traficante maior, como a gente costuma dizer. Não que não atue nesses casos de micro, né? Essas coisas que de fato às vezes incomoda a sociedade. Mas isso não impede de denúncia, né? De fazer a denúncia, que aí a polícia... A autoridade policial vai fazer as devidas designações. Inclusive, recentemente agora nós fizemos uma operação, né? Sim. Derivada de denúncia. Várias denúncias de endereços, fizemos um levantamento prévio. Constatou, né? De fato, indícios que ali, de fato, há aquela atividade criminosa. Foi feita uma representação judicial. Foi deferido o mandado de busca e foi feita agora, acho que quinta-feira retrasada, né? Isso a partir, né, da informação inicial, né? Passada pela sociedade, né? Isso é importante. E a gente recebe também, denúncias às vezes de colegas também, né? Teve um fato bem interessante, um colega do Cantar repassou uma situação de Rorainópolis, para nós aqui, né? Essas encomendas, essas supostas encomendas... Caixa de perfume. Caixa de perfume, recheada de base, pasta base, né? Então, um colega policial civil... Um colega do Cantar repassou essa informação. Recebeu a denúncia e repassou. Nos repassou, fomos lá, identificamos e... Muitas vezes o colega do interior, eles não têm ali as ferramentas necessárias para acompanhar uma denúncia dessa. Isso. E aí, né, por bem, o colega achou passar para vocês que já tem ali uma não de muita gente, né, mas já tem uma expertise, um preparo ali para lidar com esse tipo de informação. Muito bom o colega ter tido essa responsabilidade, né, de repassar ao setor especializado, né, da Polícia Civil. Sim. Sim. E aí o resultado foi positivo. Meus amigos, a gente já está aqui quase caminhando para o final. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para aquele jovem, né, aquele rapaz ou a moça que estão aí sonhando em ingressar nas fileiras da Polícia Civil. Qual mensagem vocês deixariam para esses jovens, esses futuros, né, policiais civis? É que a gente está digamos assim, de portas abertas, né, para recebê-los. A gente recebeu agora, teve o privilégio de, antes do encerramento da nossa vida funcional, estar trabalhando com novos policiais, que essa oxigenação é importante, né, de pessoas que vieram com a mentalidade de crescer, de se desenvolver, e muitos desses, inclusive, têm pretensão de seguir carreira, né, porque é uma carreira nobre que a gente, eu digo o seguinte, na Polícia Civil a gente tem um privilégio de trabalhar em várias frentes, né, num contexto de polícia. Você pode ser ostensivo, você pode ser um policial investigativo, você pode ser um policial burocrata, né, ele trabalha na questão de administrativo. Então é nessa carreira que a gente tem essas oportunidades. Eu posso começar na parte administrativa, eu posso caminhar para o lado ostensivo ou na parte de investigação. Então, que carreira nobre, né?
Eu, graças a Deus, me sinto hoje um policial honrado de fazer parte desses quadros da Polícia Civil de Roraima. Já trabalhei em alguns estados, cedido pela administração para trabalhar na questão policial, mas é aqui na Polícia Civil que a gente se encontra, né? Que são homens honrados, pessoas dedicadas, né? Hoje eu conheço vários policiais que dedicam a sua vida a essa carreira, né? Tem relevantes trabalhos, né? Que eu não vou citar nomes porque passaria aqui o dia inteiro, no resto da noite inteira, falando dessas pessoas que se dedicaram tanto a essa nobre carreira, né? Então é com muita satisfação e orgulho que eu, em nome dessa instituição, tenho essa oportunidade de estar passando um pouquinho dessa experiência de vida, né? Isso. Eu acrescento que a gente está precisando, né, desse espírito de combate, né? Porque a profissão policial é uma profissão que dá muito prazer. Ainda mais quando você consegue dar uma resposta no sentido do combate ao crime em si, né? No nosso caso ali, quando há várias denúncias que a casa ali tem um traficante, tem uma boca de fumo que incomoda, as pessoas passam, tem usuários ali, transeuntes, usuários ali comprando droga, às vezes passa o pai com o filho, né? Às vezes o filho passa ali para ir para a escola e tá aquelas pessoas incomodando. Então, quando a gente atua nesse sentido, né, que a gente consegue, de certa forma, fazer justiças ali, né, inicial, tirar aquelas pessoas de circulação, do convívio social, né, é prazeroso. E o que a gente tá precisando, e os colegas, né, já tem vários colegas que entraram agora, já com esse espírito, lá nós recebemos lá gente com esse espírito, tá com a gente lá na parte da análise rua, pessoas de combate, pessoas que não medem esforço para estar nessa atividade com a gente. E que a gente quer esses colegas que venham somar ainda mais, né? Porque não é uma questão pessoal, é uma questão também da sociedade em si. Quando a gente consegue tirar um traficante, né, a gente está, de certa forma, livrando, às vezes, até nossos familiares, né, de ter contato com essas pessoas e se envolver com o tráfico ou virar dependente químico, né? Dependente. Que é bem pior. Que é bem pior. É uma coisa que... Só quem tem um usuário... Infelizmente. Dependente de substância na família sabe do que a gente está falando aqui. Justamente. Quem não tem um parente, agradeça a Deus, levante as mãos para os céus, porque é uma desgraça total. O camarada, ele vende até a mãe dele, meu amigo. Infelizmente. Né, para poder sustentar o vício. Então, isso é muito sério. É muito sério. A gente está falando aqui de uma responsabilidade social gigantesca. E é claro, né? Esse é um trabalho... se a gente fosse falar aqui da questão social envolvida por trás disso, a gente falaria aqui uma semana. Justamente. Sem parar. Né? Mas... E só para acrescentar, Leandro, a gente... nós somos da DRE, mas dentro do DENAR, que o Francival falou, que tem um núcleo de narcóticos. Que uma das atribuições dele é justamente trabalhar nessas prevenções. E a gente tem atuado juntamente com eles. Vocês fazem palestras, né? Palestras em escolas, justamente. Nas escolas, falar com as crianças, comunidades indígenas. Né? Alertando sobre os riscos, né? Do uso. E o envolvimento criminoso também, né? Com esses traficantes também, né? Questão também, né? Não se a gente esclarece, né? Sobre os perigos da droga. É importante, né? Assim, a gente não tem nenhuma dúvida sobre o tamanho da responsabilidade social, né, que a DRE vem cumprindo aí com muito louvor. E, Francival, Romildo, mais uma vez, em nome de todos os policiais civis, os quais o Sindipol representa, agradeço imensamente, né? Foi uma honra tê-los aqui nesse bate-papo. A gente vai continuar com essa nossa campanha de valorização, buscando outros colegas que igualmente possam vir aqui e dar o seu testemunho, né, da sua passada de contribuição, a fim de que a gente possa levar até a sociedade algumas informações a mais, né, para que ela possa conhecer um pouco mais a fundo o que é a Polícia Civil de Roraima, né, quais os homens e mulheres que estão por trás desse nome Polícia Civil de Roraima. E vocês nos honram. É um prazer enorme estar aqui à frente do sindicato, buscando valorização para o policial civil, quando eu sei que na outra ponta lá existem pessoas como vocês,
trabalhando, dando gás dia a dia, né? E não só vocês, falo porque vocês estão aqui hoje presencialmente, mas muitos colegas fazem isso, de norte a sul, de leste a oeste, aqui em várias unidades da Polícia Civil. E esse é o papel que o sindicato tem desempenhado, né? Esse é o nosso dever. O Romildo, para quem não sabe, é diretor aqui do nosso sindicato, diretor jurídico, né? Além de agente investigador da DRE nas horas vagas. Não tem hora vaga, né, Romildo? Porque tem não. Quando não está trabalhando lá na DRE, está aqui no sindicato. Estou aqui no sindicato. Então, uma potência. É de um fato. cara que vive aí, respira. Por isso não é à toa que eu tenho esses acessos, esses contatos diários, porque ele está aqui, né, frequentemente aqui dentro do sindicato. E é isso, né? Eu acho que a forma como vocês trabalham lá na DRE vem muito a calhar com o lema da nossa campanha, né? É a paixão que desvenda e a missão que protege. Então, vocês são apaixonados pelo que fazem e isso fazem com que vocês desvendem, né, os segredos que estão ali por trás da mente criminosa. Justamente. E a missão de vocês é proteger nossos filhos, né, nossas famílias, do infortúnio, né, de um usuário, deles vir a se tornar um usuário ou ser vítima talvez de um assaltante que esteja cometendo um crime violento para sustentar o vício. Então, assim, é uma cadeia de coisas, né? Então, parabéns aí vocês mais uma vez. Em nome de vocês dois, eu quero aqui estender meus agradecimentos a toda a equipe da Delegacia de Repressão ao Entorpecente e todo o Departamento de Narcóticos. Beleza? As considerações finais aí pra gente finalizar. Só para ratificar, né, o que tu falou. Nós estamos aqui, mas de fato, nós somos uma equipe, né? Lá do delegado ao colega administrativo, né, que nós temos lá a nossa pedra fundamental, o nosso netinho. Como é o nome daquele rapaz lá daquele programa Todo Mundo Odeia o Cris? Todo Mundo Odeia o Cris. Como é o nome daquele senhor lá? O senhor Omar. O senhor Omar. O senhor Omar da DRE, o neto. É o netinho lá. O neto é um patrimônio da DRE. Patrimônio, justamente. Então, gente lá finíssima. Cada um lá, lá nós somos uma engrenagem, né? Que ninguém é mais, ninguém é mais, ninguém é menos. Nós vamos, uma engrenagem encaixa na outra e a roda vai. Por isso que dá certo, né? Por isso que tá, justamente, espelho, né? Nós não temos vaidade. Porque o fulano é bom nisso, não. Lá a gente se ajunta, né? A gente agrupa, o Francival tem uma expertise, nosso colega lá, o Eudênis tem outra. E aí lá a gente aglutina tudo isso num bem maior, que é justamente combater o tráfico. Então é como só para reforçar, né? A equipe lá é 100%. Perfeito, mano. É isso, a gente agradece aí esse convite. A gente espera ter acrescentado aí alguma coisa a mais, né, nessa carreira aí tão valorosa que é a nossa carreira de policial civil. Sem dúvida, com certeza trouxeram muitas informações aqui. Foi um prazer enorme bater o papo e até o nosso próximo encontro aqui no podcast. Tá na escuta.